Então, você entrou nessa área agora de lei da atração e quer manifestar tudo aquilo que tu nunca teve. São com o filme O Segredo. E a gente se pega pensando ali, tá, agora eu vou fazer, agora terminei de ver o filme, eu vi esse filme, gente, pelo menos umas 100 vezes, tá? E depois ainda fui vendo cada trecho ainda de vários cortes que tem, tanto aqui no YouTube, no TikTok, né? Por acaso falando, tem meu canal lá no TikTok também, né? Co-criador quântico, né? Pode botar Michael Zamurja, você vai me achar lá, falando sobre Neville Goddard. E falando agora sobre Neville Goddard, nesse mesmo ano que eu começo a ver o filme da Lei da Atração, que hoje em dia eu não acho que é pequena, mas a gente põe, né? Por exemplo, borboleta. Neville Goddard fala sobre borboleta, né? Pra gente cocriar uma borboleta. Eu botei uma borboleta azul, né? Tem gente que pode cocriar, tentar cocriar uma borboleta rosa, não sei, marrom, que é a mais comum, né? Ou uma borboleta em si, ou qualquer outro inseto, tá? Um inseto que. E eu sei que eu fiz, pum, um dia. No segundo dia já estava caminhando no centro de Porto Alegre, eu sou aqui do sul. E quando eu vejo uma borboleta, né? Pum, passando por mim assim. Pum. Só que eu vejo ela tá assim, ó. Ela tá aqui e eu vejo ela aqui de baixo, aqui tá. Eu vejo que ela é marrom. Só que na minha imaginação era uma borboleta azul. Na minha mente. Só que eu começo a tentar explorar e não só imaginar isso dormindo antes de dormir. Eu começo a também imaginar isso de dia, né, na minha mente. Que nem a gente está falando aqui, tu está vendo o vídeo, tu está tendo outros pensamentos aqui. Eu começo a usar esse tipo de pensamento, porque eu me lembro que eu também conseguia co-criar, eu conseguia pensar, que nem emprego que eu não sabia sobre adaptação, mas eu pensava num determinado estágio que eu queria, o emprego que eu queria, pum, do nada, passava na mesma semana ou alguns dias, pum, e daí eu começo a exercitar, né? Mas hoje eu sei que é o nosso subconsciente, né? Que é ligado com. E veja a borboleta aqui, né? Pum. E eu tô aqui embaixo. E ela vai pousando assim, pum, no chão. E eu caminhando, né? No centro de Porto Alegre ali. Na Praça da Matriz. Não é na Praça da Matriz, na Praça da Alfândega. E daí, quando vê, ela baixa assim, ela geralmente eles fecham as asas, né? E depois as borboletas abrem, assim, né? Como se fosse uma coisa automática. Elas fecham e depois elas abrem as asas. E quando ela abriu as asas, era azul. Era um prato de argila e estava desenhado uma borboleta. E que cor era a borboleta? Azul. Daí eu, putz, borboleta azul. Aí tá, né? Aí venho pra casa do meus pais, jantar com minha mãe, com meu pai, né? Sento aqui, sento na sala, né? E tô conversando com meus pais, assim, quando vê, eu tava, acho que a gente já tinha almoçado, eles foram deitar, e eu fiquei um pouco na sala aqui, vendo TV, mexendo na internet e tudo mais. Olho pra parede aqui, pum, eu não sabia, nem me lembrava disso, mas a minha mãe tinha 3 borboletas que as cores eram azuis. Borboletas de enfeite, né? Então, olha só, eu vi borboleta, o inseto, né? Vi como escultura, né? E depois vi aqui em casa, na casa dos meus pais, as borboletas azuis eram enfeites, né? E, e alguns lugares que eu ia, era nítido que às vezes eu via borboleta, e nem era mais azul, mas eu já tava num nível que eu já entendia que era, né, isso. Então, a gente consegue manifestar tudo que a gente quer. Ah, Michael, manifestou tudo o que tu queria? Ainda estou em processo de manifestar muitas coisas, porque a gente tem muitas crenças limitantes. Então, eu queria dizer para vocês que esse é um dos vídeos que por mais que tenha um monte de história, um vídeo longo, talvez tu não entenda agora. E eu também não entendia na época, né? Porque a gente vê muitos vídeos, a gente vê vários vídeos, eu quero cocriar, eu quero cocriar. Então, a dica que eu dou
para ficar talvez dinâmico esse vídeo aqui e ajudar vocês e que me ajudou. Começar com coisas pequenas, lógicos, né? Lógico. Mas também comece, se você quer dinheiro, se você quer um relacionamento, que eu também consegui achar pessoas específicas também, consegui. Exatamente fisicamente, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, também consegui. Dinheiro também, já consegui manifestar dinheiro, muito dinheiro. E também fui ao fundo do poço, né? Mas isso é para outro vídeo. Mas eu entendo que tudo é vibração. Tudo. A gente fala sobre o colapso de onda, né? Do Hélio Couto, que o Hélio Couto fala, né? Tudo que a gente dá atenção, a gente dá energia. Mas para não ficar muito confuso, botar um vídeo com várias coisas, o que eu posso dizer? Comece coisas pequenas, comece praticando todo dia, manifestando alguma coisa, né? Talvez deixe para fazer as coisas grandes que você ainda não acredita quando você for dormir, se você lembrar, se você tiver cansado, beleza, deixa para o outro dia. Eu confesso que quando eu tô acordando eu não consigo tentar pensar em muita coisa, eu só consigo pensar mesmo antes de dormir, talvez me imaginando, manifestando aquilo que eu quero. E também pratique acordado o sentimento. Imagine aquilo que você quer e já tem o sentimento daquilo já aconteceu. Se você, olha, se você consegue imaginar agora, que nem eu vou dizer para você, vocês vão imaginar uma borboleta azul ou um café preto ou um determinado uma determinada comida. Imagina isso. Começa com essas coisas pequenas. Ou um chocolate, um doce que seja específico. Começa aos poucos botar detalhe. Tá? Começa botando detalhe, mas poucos detalhes. Depois você vai para outro nível. Dinheiro, né? Começa a tentar manifestar 5 reais, 10 reais. Exatamente, vai crescendo. Porque isso vai fazer com que você tire essas crenças limitantes que você tem e que a gente é condicionado a achar que tudo é difícil. Porque a gente vive numa sociedade que existe um sistema que faz com que a gente acredite que a gente tem que, né, a gente fique enclausurado numa classes, né? De que só quem consegue é os ricos que nascem rico e é aquela pessoa que nasceu pobre e conseguiu fazer milhões. Ela conseguiu mudar a crença dela. Então, isso nesse vídeo. Já pega e deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse. Tudo já existe. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu vou agradeço aí para que quem ficou até o final do vídeo já é excelente, já vai conseguir entender algumas coisas que eu na época não entendia. E bora manifestar.